Olá, tudo bem? Vamos lá. Assunto novo. Vamos estudar equações do primeiro grau com duas incógnitas. Vocês estão acostumados a verem por aí equações do primeiro grau que tem uma única incógnita, que geralmente é x, né? A gente pode resolver outras situações onde a incógnita pode ser qualquer outra letra, na maioria das vezes x. Só que agora a gente vai estudar uma equação do primeiro grau que tem duas incógnitas, x e y, por exemplo, tá? Bom, por que ela é chamada de equação do primeiro grau? Porque o expoente das incógnitas é sempre 1, tá bom? Se aparecer uma equação e tem um x elevado ao quadrado, essa equação deixa de ser do primeiro grau e passa a ser uma equação do segundo grau. E por aí vai. Mas agora a gente só vai falar de equações do primeiro grau. Bom, e o que é uma equação do primeiro grau com duas incógnitas? Eu vou colocar a definição aqui no quadro para vocês, para depois a gente ler, interpretar e estudar tudo direitinho, tá bom? Vamos lá, um pouquinho de paciência. Então, uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, a gente vai colocar uma definição mais ou menos assim. Olha só. Chama-se equação do primeiro grau, com duas incógnitas, vamos dizer que essas incógnitas são x e y, tá bom? A gente vai trabalhar com x e y, mas volto a falar para vocês, pode ser qualquer letra, tá? Chama-se equação do primeiro grau com duas incógnitas x e y. Toda equação na forma, olha só como é que ela aparece. AX mais BY igual a C, tá bom? Com A, B e C, números reais. Vocês já estudaram o conjunto dos números reais, tá bom? A, B e C são números reais conhecidos, tá bom? Conhecidos, chamados de coeficientes, são os coeficientes da equação, tá bom? E A e B não nulos, ou seja, A e B são números diferentes de zero. Mas eu disse que eu ia colocar a definição para a gente ler, interpretar e estudar direitinho. Então veja só o que é uma equação do primeiro grau que tem duas incógnitas. É uma equação com duas incógnitas x e y, tá bom? É toda equação, gente, que tem essa estrutura daqui, olha só, essa estrutura daqui. AX mais BY igual a C. Esses números A, B e C são números reais conhecidos. A gente vai conhecer esses números, tá bom? Esses números são chamados de coeficientes. E o A e o B são não nulos, ou seja, não podem ser iguais a zero. Mas por que não pode ser igual a zero? É óbvio, porque imagine só, se o A for igual a zero, eu vou multiplicar o zero por x, o x vai desaparecer. E se o x desaparece, a equação não tem mais duas incógnitas, passa a ter uma equação com uma incógnita só, não é verdade? Então, por isso que x e y, que são as incógnitas, precisam existir sempre, e isso só acontece se esses números A e B não forem iguais a zero. Pronto. Vamos dar exemplos. Então, imagine só. Vocês mesmos podem lembrar aí de algumas equações do primeiro grau que tem duas incógnitas. Vamos supor que eu tenha a equação assim. X mais y igual a 10. Pronto. Eu tenho uma equação. Ela tem duas incógnitas x e y, na verdade. Quem são os coeficientes dessa equação? Olha, para lembrar para vocês que quando a gente tem só a incógnita e aqui não aparece o número, não aparece o coeficiente, ele vale 1. Porque na matemática, dizer que é x mais y é a mesma coisa de te dizer 1x mais 1y, que é igual a 10. Não é verdade? Bom, então os coeficientes aqui são 1, 1 e 10. São números conhecidos. 1, 1 e 10. Para esta equação, a gente tem o A, que é o coeficiente de x, igual a 1.
O B, que é o coeficiente de y, também igual a 1. E o C, que mais tarde a gente vai chamar de termo independente, ele é igual a 10. Mas podemos ter uma outra equação assim, ó. Equação número 2. Vamos supor que eu tenha 2x mais 3y igual a 17. Pronto. 2x mais 3y é igual a 17. Então, olha só. Os coeficientes são 2, 3 e 17. O A vale 2, o B vale 3 e o C vale 17. Essa é outra equação. Mas eu poderia ter uma equação assim também. Olha só. 5x menos 2y igual a menos 1. Pronto. Lembrando para vocês que o coeficiente são números reais, tá bom? Então, ele também pode ser um número negativo. Nesse caso, o coeficiente A é 5, o coeficiente B, ó, de y, menos 2, porque aqui está mais, tá bom? Então, quando aparece esse sinal de negativo, ele é do coeficiente, menos 2. E o valor de C é menos 1, tá bom? Lembrando para vocês que uma equação nem sempre vem organizada, ela pode vir bagunçada. Por exemplo, se eu tiver assim uma equação menos 5x mais y igual a menos 2. Aliás, desculpa. Menos 2 igual a 0. Isso é uma equação do primeiro grau que tem duas incógnitas? Sim, é. Mas ela não está nessa estrutura daqui. Por quê? Porque no primeiro membro, a gente sempre coloca os termos que possuem as incógnitas. E depois da igualdade, a gente coloca a galerinha que não tem nem x nem y, é o que a gente chama de termo independente. É o resultado da equação, tá? Então, olha só. Menos 5x mais y menos 2 igual a 0 é uma equação, só que ela está bagunçada. Para a gente organizar essa equação, a gente precisa colocar esse menos 2 para depois da igualdade. E o que a gente faz com isso? Lembrando para vocês que quando a gente muda um termo de membro, a gente troca a operação dele. Se aqui está menos 2, a gente pode jogar ele para cá, fazendo o quê? Mais 2. Então, essa equação passaria a ficar, para se organizar, ela passaria a ser menos 5x mais y igual a 2. Não precisa colocar o mais, não é isso? Quando é positivo, a gente não precisa pôr. Então, é assim que a gente tem que organizar para depois aprender a resolver. Então, para essa equação, o A é menos 5, o B é 1, lembra? Porque está mais y, é a mesma coisa que 1y, e o C é 2. Pronto. Qual é a diferença, logo de cara, para uma equação que tem uma incógnita só e uma equação que tem duas incógnitas? Primeira diferença é o seu conjunto de solução. Porque imagine só se eu dissesse assim. Se eu colocasse que x mais 3 é igual a 7, e a gente já sabe resolver esta equação, se eu dissesse x mais 3 é igual a 7, é fácil. Eu resolvo isso colocando o 3 para depois da igualdade, e lembrando que, como a gente fez aqui, a gente troca a operação. Então fica x igual a 7. O 3 vem menos 3, portanto, x é igual a 4. E aqui eu coloco o conjunto solução, ou então também chamado de conjunto verdade, tá bom? A solução dessa equação, que é o 4. Pronto. 4 é o único valor para x que satisfaz essa equação. Então, o único valor que a gente pode colocar no lugar de x para que essa equação fique verdadeira, para que seja o conjunto verdade, é o 4. Não existe outra possibilidade. Bom, mas na equação do primeiro grau com duas incógnitas, isso não acontece assim. Por exemplo, vamos trabalhar com essa equação número 1. Se eu dissesse assim para vocês, olha, x mais y é igual a 10. Foi essa equação que eu coloquei aqui, né? Lembrando para vocês que eu tenho aqui uma equação com uma incógnita e aqui eu tenho uma equação com duas incógnitas. X mais y igual a 10. Pronto. Veja só. Quando eu disse para vocês que aqui 4 é a única solução, 4 pode ser uma das soluções para esta equação para o valor de x.
Mas o que a gente precisa entender é que aqui neste caso, para cada valor de x que eu colocar, existe um valor de y que satisfaz a equação. Do mesmo modo que se eu quiser colocar um valor para y, eu vou encontrar um valor de x que compense e vai satisfazer. Por exemplo, imagine vocês se eu tivesse assim, ó, para x igual a 1. Bom, imagine esta equação aqui. Se o x fosse igual a 1, amiguinhos, se o x fosse igual a 1, eu teria isso daqui, ó. X igual a 1. Eu teria 1 mais y igual a 10. Porque vejam só, no lugar do x eu coloquei 1, já que eu tinha dito x igual a 1. Vocês perceberam que quando no lugar de x eu coloco 1, o que eu tive agora, o que eu consegui foi uma equação desse tipo, uma equação do primeiro grau que tem uma incógnita só? Bom, então eu posso resolver. Se 1 mais y é igual a 10, eu sei que y é igual a 10 menos 1. Daí eu tenho que y é igual a 9. Então, para x igual a 1, eu poderia completar dizendo que y é igual a 9. Bom, veja só. Então, x igual a 1 não é solução dessa equação. A solução dessa equação é x igual a 1 e y igual a 9. E vocês já estudaram isso em assuntos anteriores. Quando x é igual a 1 e y é igual a 9, isso pode ser representado com um par ordenado. Vocês estão lembrados disso? Um par ordenado, que é da forma x, y. Sim ou não? Pronto, todo mundo precisa lembrar disso. Logo, o par x, 1, y, 9, é uma possível solução para esta equação. Só que não é a única solução. Por exemplo, eu posso ter um x igual a 2. Olha só. Para x igual a 2. Bom, se x for igual a 2, o que é que você tem? Você coloca 2 no lugar de x e acha o valor de y que satisfaz o valor x igual a 2. Vamos lá? Se x for igual a 2, essa equação vai ser 2 mais y igual a 10. Então, tu vai ter 2 mais y igual a 10. Logo, resolvendo, tu vai achar y igual a 8. Então, olha só. Se x é igual a 2, y é igual a 8. Isso quer dizer que o par ordenado x2 e y8 satisfaz também esta equação. Vamos lá, então, pensar um pouquinho. Isso quer dizer que para cada valor que você coloque em x, você vai achar um valor de y, ou seja, você vai achar um par ordenado. Se você também quiser o valor de y, você substitui e acha o valor de x. Vamos tentar fazer isso? Vamos lá. Vamos continuar com essa mesma equação. Para y igual a 3. Se y é igual a 3, o que você vai fazer para resolver isso? Ó, no lugar de y, você vai colocar 3. Como é que você vai fazer? Olha só. No lugar de y, se você coloca 3, você vai ter que x mais 3 é igual a 10. Foi no lugar de y, colocou 3. Fica x mais 3 igual a 10. Logo, tu vai ter que x é 10 menos 3. Então, x é igual a 7. Então, tu achou outro par ordenado, que é 7 e 3. Lembrando para vocês que muito cuidado para não colocar 3 e 7, porque o par ordenado é x e y. Então, sempre o primeiro valor é o valor de x. Então, como x é 7, o par ordenado é 7 e 3, não 3 e 7. Ah, professor, mas se nesse caso eu colocasse 3 e 7, também ia satisfazer. Sim, porque para x igual a 3, tu vai achar y igual a 7. Mas não é sempre assim não, tá bom? É bom você lembrar disso. Um par ordenado sempre tem como primeiro valor, chamado de abscissa, o valor de x. E o valor de y é sempre o segundo, chamado de ordenada. Bom, mas se eu tenho uma infinidade de valores que eu posso colocar no lugar de x, eu posso colocar o número que eu quiser
no lugar de x. Não é verdade? Eu posso colocar o valor que eu quiser no lugar de y. Posso. Por quê? Para cada valor que eu colocar em x, eu vou encontrar o valor de y. E para cada valor que eu quiser substituir em y, eu vou calcular o valor de x. Então, eu vou achar uma infinidade de pares ordenados. Então, às vezes, ao invés de termos a equação, a gente pode pensar na representação gráfica desta equação, que é onde a gente pega a equação e substitui os valores de x, encontramos os valores de y, ou vice-versa, e depois que a gente tiver esses pares ordenados, o que é que a gente faz? Coloca lá no plano cartesiano. Vamos fazer um exemplo? Agora eu vou fazer um exemplo com outra equação, para a gente dar uma trabalhada melhor. Combinado? Vou apagar o quadro e vou dar um exemplo de representação gráfica. Só um minutinho, tá bom? Não vou fazer essa edição enquanto eu apago o quadro, não. Enquanto eu apago o gráfico, você aproveita e dá um like no vídeo, pronto. Dá um like, faz um comentário, diz assim, adorei a sua aula, professor Bolinha. E aí pronto, enquanto eu apago o quadro, vocês ganham tempo. Então imagine só, amiguinhos. Eu vou pegar uma outra equação, vou pegar até uma equação que a gente, sei lá, x mais y igual a 10, fica uma equação muito simples, muito fácil. Então a gente agora vai fazer uma coisa diferente. Eu vou colocar uma equação que dê pra gente um pouquinho mais de trabalho. Combinado? Então vamos lá. Vou colocar assim, ó. Representação gráfica de uma equação do primeiro grau. Exemplo. Vamos colocar a equação assim. 2x mais 3y, tá bom? É igual a 16. Pronto. 2x mais 3y é igual a 16. E agora, vamos lá então? Vamos fazer uma coisa? Eu posso fazer do jeito que eu quiser. Atribuindo valores a x e descobrindo os valores de y, ou então atribuindo valores de y e achando os valores de x, tá bom? Do jeito que vocês quiserem, tá? Neste caso aqui, quando a gente tem um pouquinho mais de experiência, eu acho melhor colocar valores para y e descobrir os valores de x. Mas não tem importância nenhuma. Por quê? Porque eu sei que aqui eu vou dividir por 3 e aqui eu vou dividir por 2. E dividir por 2 é mais fácil do que dividir por 3, tá certo? Então vamos lá, presta bastante atenção. Imagine vocês que eu queira construir uma tabelinha de valores para colocar os valores possíveis para x. Eu vou colocar 0, porque x pode ser 0, não pode? Pode. X pode ser 0. Deixa eu apagar essa tabela que ficou torta. X pode ser 0, amigos. O que não pode ser 0, lembra, são os coeficientes A e B. Que nesse caso aqui são 2 e 3, já não são iguais a 0. Não tem importância nenhuma. Então, eu poderia ter assim, ó. X pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. E por aí vai. Pode ser 4. Vou colocar até 4, porque aí a gente faz vários cálculos, várias vezes. Aí dá para treinar bastante, até a gente conseguir pontos. E depois que eu achar os valores de y, aí eu vou ter conseguido já o par x, y. Tá bom? Vamos lá então, vamos praticar. Amigos, se x for igual a 0, você vai ter isso daqui, ó. 2 vezes 0, porque x é 0, né? Vamos substituindo. Mais 3 vezes y é igual a 16. Lá vai. Eu disse que ia colocar uma equação um pouquinho só mais complicada para dar trabalho, tá? É essa. 2 vezes 0 é 0. Então pode abandonar. Então eu já sei que 3 vezes y é igual a 16. Então y é igual a 16 dividido por 3. Fica 16 terços mesmo. Mas como a gente vai colocar no gráfico, é melhor a gente saber quanto é isso. Como é que eu faço para descobrir mais ou menos quanto é 16 terços? É fácil. É só dividir 16 por 3. Tá bom? Vamos lá. 16 dividido por 3... é 5,333, uma dízima. Pronto. Então aqui eu vou colocar y é 16 terços, que fica melhor para a gente escrever. Mas na hora de marcar a gente lembra disso aqui, tá bom? Então o par ordenado é 0 de x
e 16 terços de y, tá bom? Pronto. Ah, o x pode ser 1 também. Se o x for 1, como que a gente vai fazer? Vamos lá. Aqui é 1, vamos fazer o outro agora. Para x igual a 1, o que é que eu faço? Substituo. Então vai ficar assim, ó. 2 vezes 1, que é no lugar de x, mais 3 vezes y é igual a 16. Então vai ficar assim, ó. 2 vezes 1, 2. 2 mais 3y é igual a 16. Então 3y vai ser igual a 16 menos 2. Entenderam por que eu fiz 16 menos 2? O 2 estava somando aqui, vem para cá, subtraindo. Então 3y é igual a 14, tá bom? E do mesmo modo, y é igual a 14 dividido por 3. Vai lá, divide tudo bonitinho, 14 dividido por 3. Vai dar 4,666. Outra dízima, tá bom? Mas eu vou colocar aqui 14 terços. Então o par é 1 e 14 sobre 3. X pode ser 2. X pode ser 2. Olha só. Se x for igual a 2, vamos fazer aqui. Vai ficar, no lugar de x eu vou colocar 2. Então vai ficar 2 vezes 2 mais 3y é igual a 16. 2 vezes 2 é 4. Então vai ficar assim, ó. 4 mais 3y é igual a 16, tá certo? Então vai ficar assim, ó. 3y é igual a 16 menos 4, tá bom? Então 3y é igual a 12. 16 menos 4 é 12. Y, então, é 12 sobre 3. Enfim, uma conta que dá exata, né? 12 dividido por 3 é 4. Então, aqui, o y é 4. Então, o par é o ponto 2 e 4. Eu vou contar um segredinho para vocês, tá bom? Vou contar um segredinho, mas não espalhe não, tá bom? Só a galera do YouTube vai ficar sabendo. Olha só que segredo é. Não sei se vocês já estudaram antes de assistir esse vídeo, mas todas as vezes que você tem uma equação do primeiro grau, você vai representar graficamente e você vai encontrar sempre uma reta. Sempre uma reta. Amigos, se tu vai achar uma reta, tu não precisa de tantos pontos para achar essa reta. Para tu achar uma reta, basta 2. Basta 2, tá bom? É um segredo nosso. Então, assim, eu coloquei esses valores aqui, mas vocês podem fazer com 3 e com 4 para vocês treinarem, já que vocês estão estudando. Mas se eu já tenho mais do que 2 pontos, já é mais do que suficiente para obter a representação gráfica desta equação. Vamos tentar fazer isso? Olha só, representação gráfica é quando? Vou fazer aqui, ó. No plano cartesiano, ó, faz isso com régua no seu caderno, que é para ficar melhor, tá bom? Atribui valores 0, 1 e 2, não foi? Atribui esses valores, 0, 1 e 2. E nós achamos alguns valores para y. Vou marcar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é o eixo y, aqui é o eixo x. O que eu faço agora? O que eu vou fazer é marcar no plano cartesiano esses pontos que nós achamos, tá bom? Vou marcar aqui, ó. Presta bastante atenção. Amiguinhos, olha só. Quando o x é 0, o y é 16 sobre 3. Então, o par é 0 e 16 terços. E eu vou marcar isso lá no plano. Lembrando para vocês que 16 terços é 5,333. É um pouquinho a mais do que 5, não é verdade? Então, vamos lá, ó. X igual a 0 tá aqui. Tá aqui, x igual a 0. E 1, 2, 3, 4. Aqui é o 5. Aqui é o 5. E aqui é o 6. Como eu quero 5,333, é um tantinho depois. Tá bom? É um terço da distância. Então, eu tenho um ponto que é aqui. Pronto. Agora, olha só. Quando x é igual a 1, o y foi 14 terços. E 14 terços é 4,666. É um pouquinho mais do que 4,5. Então, quando x é igual a 1,
o y foi 4,5, um pouquinho a mais aqui assim. Então, nós temos essas coordenadas, ó, desse ponto aqui, ó, daqui, e um pouquinho a mais do que o 4,5 aqui. Então, eu vou ter um ponto aqui, olha, um ponto é aqui e o outro ponto é aqui, tá bom? E para x igual a 2, eu tinha y igual a 4. X é igual a 2, o y é igual a 4, que está aqui. Então, as coordenadas estão aqui. Se você fizer isso no seu caderno com uma régua, tudo medidinho, bonitinho, vocês já vão encontrar com uma perfeição maior do que a minha, que eu fiz aqui, à mão livre. Mas o que vocês vão ter como representação gráfica é isso daqui. Pronto. É esta reta daqui. Tá bom, gente? Então, esta é a representação gráfica desta equação daqui. 2x mais 3y igual a 16. É o comportamento desta equação vista no gráfico. Então, vamos só revisar. O que é que eu faço para ter uma representação gráfica de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas? Bom, eu montei essa espécie de tabelinha. Atribuo valores a uma delas e encontro os respectivos valores da outra equação. Tá bom? Neste caso, eu atribuí valores a x e achei substituindo os valores de y. Revisão da dica. Basta 2 valores, porque sempre você vai encontrar uma reta, tá bom? Conta isso para ninguém não, só a galerinha aqui do canal. Então, olha só. Eu fiz com 3 e deixei aqui sugestões porque vocês precisam treinar. Mas com 2 valores já são... Esses 2 valores já são suficientes para a gente determinar a nossa reta, tá bom? Se for do primeiro grau, do segundo grau, não. Do primeiro grau, sempre 2 valores. Depois que eu marquei, que eu encontrei os pares, o que foi que eu fiz? Fui lá no plano cartesiano e marquei os pares. Bom, depois que você tiver esses pontos, basta ligar os pontos, porque eu tenho ali a reta. Tá bom, gente? Legal? Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Se vocês gostaram do vídeo, vai lá e dá um like. Tá legal? Para ajudar a gente aqui, porque a gente vai produzir mais vídeos ainda, tá certo? Galerinha, um abração para vocês, tá? Eu espero que vocês de fato tenham gostado. Fica com Deus e até a próxima. Tchau, beijo, beijo, tchau.